Por que é tão difícil se sentir plenamente satisfeito? Assim que conseguimos atingir nosso objetivo, logo depois temos uma sensação sutil de vazio. Como se aquilo que parecia essencial agora não tivesse mais a mesma importância. Você também já sentiu isso? Parece que precisamos sempre estar em busca de alguma coisa, como se a linha de chegada fosse sempre empurrada mais adiante. O filósofo Arthur Schopenhauer tentou dar forma a essa inquietação. Chamou de o pêndulo da vida, um movimento constante entre o desejo e o tédio, entre o querer algo e o esvaziamento que vem quando o desejo é atendido. Para ele, a vida inteira é isso, uma oscilação infinita que nunca nos permite repousar. Mas será que é mesmo inevitável viver assim? Ou existe alguma saída, mesmo que parcial, desse ciclo exaustivo? Nos próximos minutos deste vídeo, vamos mergulhar nessa questão, não com promessas fáceis, mas com perguntas mais profundas. Porque talvez entender o ciclo seja o primeiro passo para transformá-lo. Esse é o canal O Caminhante. Nos dê uma força curtindo e deixando um comentário. Isso nos ajuda muito a continuar. Arthur Schopenhauer não era um otimista, e talvez por isso tenha dito verdades que poucos ousaram encarar. Nascido em 1788, numa Europa em ebulição, ele observou a vida com a frieza de quem não se ilude. Enquanto outros filosofavam sobre razão, progresso e liberdade, Schopenhauer olhava para o ser humano e via sofrimento. Para ele, a vida não era um campo de possibilidades, era uma repetição cansativa de querer e frustrar-se, uma engrenagem movida por um motor invisível, a vontade. Essa vontade, segundo ele, não é racional, não é consciente e nem gentil. É uma força cega que nos empurra para frente, sempre em busca de algo, nunca satisfeita, nunca em repouso. Desejamos, lutamos, conquistamos. E no instante seguinte, começamos a desejar de novo. O que parecia uma vitória se dissolve. O que parecia suficiente já não basta. E lá estamos nós, novamente presos na engrenagem da busca. Esse é o pêndulo que ele descreve. Um balanço eterno entre a dor do que não temos e o tédio do que já conseguimos. Não há ponto fixo, não há descanso. Apenas movimento, constante, exaustivo, silenciosamente cruel. E quanto mais alimentamos essa vontade, mais ela exige, mais fundo nos puxa, mais alto promete. Mas existe outra forma de viver? Olhar para esse pêndulo pode parecer desconfortável, mas ignorá-lo é se tornar refém dele. Schopenhauer não criou essa teoria para desencorajar. Ele queria revelar o mecanismo oculto por trás das nossas insatisfações. Explicou que, quando estamos desejando algo, sofremos, porque nos falta, porque ainda não é nosso. Mas quando finalmente conseguimos, surge o tédio, porque o desejo cumprido perde o sabor. E o que antes parecia essencial, agora é só parte do cotidiano. Esse é o paradoxo. A realidade raramente corresponde à expectativa, e mesmo quando corresponde, dura pouco. A felicidade, nesses termos, vira um intervalo entre dois vazios. Um antes, de ausência. Outro depois, de desilusão. E é justamente essa alternância que nos prende. Não porque sejamos fracos, mas porque nossa estrutura interna foi moldada assim, para querer sempre mais. Desde cedo, aprendemos a desejar. Somos treinados para isso. Propaganda, escola, redes sociais, família, todos apontam para a frente, para o próximo passo, para o que ainda falta. Mas ninguém nos ensina a parar, a olhar para o agora, a habitar o que já é. E assim seguimos, sem perceber, escravizados por uma ideia de felicidade que nunca se realiza por completo. Talvez nunca tenha sido tão fácil alimentar esse pêndulo quanto agora. Vivemos na era do desejo instantâneo. Basta um clique para comprar, um scroll para invejar, um post para parecer feliz. Mas quantas dessas conquistas preenchem de fato? A tecnologia encurtou distâncias, mas ampliou abismos internos. Estamos conectados a tudo e desconectados de nós mesmos. Cada nova notificação ativa o circuito da expectativa.
Cada nova tendência impõe um novo ideal, e cada vez que alguém parece estar vivendo melhor que você, um novo desejo nasce. Mais um peso no movimento do pêndulo. A indústria do consumo sabe disso. As redes sociais também. Elas não vendem produtos, vendem promessas. E o que você compra, no fundo, é a ilusão de que aquilo vai te bastar. Mas não basta, porque no dia seguinte há uma nova versão, um novo padrão, um novo influenciador para seguir. E o que ontem era suficiente, hoje já parece pouco. É assim que o pêndulo acelera, não apenas entre prazer e tédio, mas entre ansiedade e frustração, entre hiperestímulo e vazio, entre querer tudo e não saber o que fazer com nada. Schopenhauer viu isso antes da internet. Imagina o que ele diria agora. Mas o mais inquietante é que sabemos disso. No fundo, sabemos. Sentimos esse vazio nos bastidores da conquista. Percebemos que a felicidade que projetamos no futuro nunca chega como esperávamos. E mesmo assim, continuamos, correndo atrás de um algo mais que nunca tem forma definitiva. Quando eu comprar aquela casa, aí sim. Quando eu for promovido, tudo vai melhorar. Quando encontrar alguém que me entenda, e assim vamos, substituindo ausências por esperanças, como quem troca um copo furado por outro igual. O problema não está na busca, está na crença de que o sentido da vida se esconde no próximo prêmio, de que a paz virá quando o mundo lá fora se alinhar perfeitamente ao nosso desejo interno. Mas e se for justamente o contrário? E se a paz não estiver na linha de chegada, mas em desistir de correr? É isso que Schopenhauer propõe, não como resignação, mas como libertação. Reconhecer o ciclo é o primeiro passo para escapar dele. Schopenhauer não foi só um profeta do pessimismo. Apesar da fama, ele também apontou brechas, portas discretas, quase invisíveis, que permitem escapar, mesmo que por instantes, da oscilação entre querer e se entediar. A primeira delas é a arte. Não a arte como status ou investimento, mas a arte como contemplação, como entrega silenciosa a algo que não precisa ser possuído. Quando você ouve uma música que te atravessa, quando se perde em um poema, sem saber se foi escrito por alguém ou pela sua própria alma, quando um quadro te cala e você nem entende o porquê. Ali, por um instante, você não deseja nada, não precisa conquistar nada, não quer ter, só ser. A arte para Schopenhauer é um respiro fora do tempo, uma pausa no ruído, um lugar onde o pêndulo desacelera e talvez até pare, porque a beleza, quando não é usada como moeda, revela um mundo que está além do querer. Ela nos lembra que existe algo maior do que a busca, algo que simplesmente é, e isso já é muito. A segunda saída é a compaixão. Parece simples, mas exige um movimento profundo, tirar o foco de si, sair da órbita do próprio desejo, enxergar o outro, não como obstáculo ou ferramenta, mas como espelho. Schopenhauer via na compaixão um antídoto ao ego, esse motor constante de querer. Quando nos voltamos sinceramente para o sofrimento do outro, quando ajudamos sem esperar aplauso, quando estendemos a mão sem agenda, algo muda. Porque naquele instante, não estamos desejando para nós, não buscamos vantagem, não tentamos vencer o jogo. Estamos apenas presentes, com o outro, pela vida em si. Essa doação, esse esvaziar de si mesmo, é uma forma rara de libertação. É o único momento em que o eu se dissolve, e isso, para Schopenhauer, é um alívio sagrado. Talvez seja por isso que tantos que vivem para servir relatam um tipo de paz que a fortuna não dá. Porque parar de querer só por si é interromper, por um momento que seja, a rotação frenética do pêndulo. E nesse silêncio, há algo que se assemelha à verdadeira liberdade. A terceira saída é a renúncia ao desejo. Menos é mais. Ou talvez, mais seria nunca mais. Essa proposta é intensa, radical até. É o convite para deixar de lado a busca incessante, para parar de acumular desejos, para finalmente aceitar o que já é.
Mas como isso seria possível em um mundo que nos ensina o tempo todo a querer mais? Para Schopenhauer, a chave está na compreensão de que o desejo é, no fundo, uma prisão. Nós nos aprisionamos a ele, acreditando que, ao realizá-lo, seremos livres. Mas ele nos mantém em movimento, sempre buscando, sempre querendo, sempre sentindo que algo falta. E o que acontece quando paramos de querer? Quando nos desapegamos, ao invés de acumular? Quando a verdadeira liberdade não é ter tudo, mas aprender a não precisar de tudo? Isso não significa renunciar à vida ou à alegria. Mas a vida, então, passa a ser mais leve, sem a carga do precisar. O budismo, que influenciou Schopenhauer, já apontava essa direção. A libertação vem pela aceitação do agora, pelo desapego das ilusões de controle. E se a vida não for uma corrida, se for apenas uma entrega? Essa é a radicalidade da proposta de Schopenhauer. Menos desejos, mais espaço para ser. O que Schopenhauer disse sobre a insatisfação humana não é apenas uma filosofia distante, de um pensador do século XIX. É um reflexo da nossa vida atual. Vivemos na era da informação instantânea, do consumo rápido, onde cada desejo é amplificado, acelerado e quase nunca saciado. O pêndulo de Schopenhauer hoje oscila em uma velocidade ainda mais vertiginosa. Cada clique, cada notificação, cada imagem compartilhada alimenta esse ciclo incessante. Vivemos rodeados por vidas aparentemente perfeitas. Em um mar de fotos e posts, somos convidados a querer mais. Mais roupas, mais viagens, mais seguidores, mais validação. E ainda assim, a insatisfação não desaparece. Ela apenas se camufla, se esconde atrás de mais e mais. As redes sociais se tornaram o maior pêndulo da nossa geração, e é difícil escapar. Nos comparamos, nos medimos por números, por likes, por curtidas, como se a felicidade dependesse disso. Mas, e se o que buscamos na tela não é a vida, mas uma sombra dela? Será que a verdadeira paz não está em sair desse ciclo de desejos e simplesmente viver o que já é? Impossível, você pode pensar. Em um mundo onde tudo nos puxa para a próxima meta, a próxima conquista, o próximo sonho, como desligar essa máquina insaciável? Schopenhauer acreditava que, mesmo hoje, os caminhos que ele propôs permanecem válidos. A arte, a compaixão e a renúncia ao desejo continuam sendo a chave, não como utopia, mas como um retorno a nós mesmos. Será que conseguimos desacelerar? Será que podemos, por alguns momentos, nos desapegar dessa corrida sem fim? Seria esse o caminho para a verdadeira liberdade? Imagina por um momento o impacto de desacelerar, de tomar consciência do ciclo que vivemos, do pêndulo que nos mantém balançando entre o desejo e o tédio, e mais importante ainda, de decidir por um instante não seguir esse movimento. Talvez a primeira mudança seja simples, mas profunda: aprender a estar presente. Não na ânsia por uma nova conquista, mas no agora, com tudo o que ele oferece. Isso não significa abandonar o sonho ou a ambição, mas ao contrário, talvez seja o maior passo para vivê-los com uma intensidade que o desejo frenético jamais poderia proporcionar. Schopenhauer falava sobre como a mente se acostuma rapidamente a novas conquistas. Mas e se, ao invés de correr atrás da próxima meta, nos entregássemos ao prazer sutil de viver o momento atual? O simples ato de ver a beleza no que já está diante de nós, a tranquilidade em um café quente pela manhã, o sorriso de um amigo, a música suave ao fundo. Esses momentos não são menos valiosos do que qualquer conquista grandiosa. Eles simplesmente exigem que estejamos totalmente presentes. É aí que a compaixão entra. Focar no outro não é apenas um caminho para encontrar significado, é um ato de cuidado genuíno. Quando nos libertamos da ideia de que a felicidade vem exclusivamente de nossas conquistas pessoais e começamos a nos preocupar com o bem-estar dos outros, a vida muda de perspectiva. Você já reparou como aqueles que dedicam suas vidas a causas maiores, como cuidar dos outros, têm uma energia e um propósito que muitos dos mais ricos e bem-sucedidos jamais conhecerão? A felicidade que não depende de bens materiais, mas da alegria de contribuir.
Esse é o antídoto que Schopenhauer nos oferece. Quando nos entregamos ao outro, ao invés de nos fecharmos em nossa própria prisão de desejos, o pêndulo da vida pode desacelerar. E por fim, a renúncia ao desejo, não como uma fuga ou desistência, mas como uma forma de sabedoria. O simples fato de perceber que não precisamos de tudo para ser completos, que a felicidade não está na próxima compra, na próxima viagem, na próxima validação. E quando conseguimos perceber isso, algo muda. De repente, a vida se torna mais leve, mais profunda, mais verdadeira. Porque, paradoxalmente, ao abrirmos mão da busca incessante, é que começamos a encontrar o que realmente importa. O que Schopenhauer nos apresenta não é uma receita fácil, mas um convite a olhar para dentro, a questionar o que realmente buscamos e a perceber que a felicidade não está nas coisas que conquistamos, mas na maneira como encaramos a vida. A busca pelo próximo desejo nos mantém escravizados, sem jamais nos dar a paz que tanto almejamos. E talvez a maior lição que podemos extrair de suas ideias seja a seguinte: a felicidade não é um destino, ela é uma maneira de viver. E esse viver, como Schopenhauer apontou, não está atrelado a um futuro distante, mas ao presente, aquilo que já temos e ao que já somos. É no presente, na aceitação do que é, que podemos realmente começar a saborear a vida. Nós, como sociedade, estamos presos ao ciclo do desejo. Mas e se parássemos, nem que fosse por um momento, para questionar esse ciclo? E se a verdadeira liberdade estivesse não em desejar, mas em simplesmente ser? Talvez a resposta não seja abandonar nossos sonhos, mas aprender a viver sem estar constantemente à espera da próxima conquista. A verdadeira felicidade pode ser mais simples do que imaginamos. Talvez seja apenas uma questão de desacelerar, de parar de correr e começar a viver. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Um deles pode trazer exatamente aquilo que você está precisando ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.